Vamos estudar a seguinte situação aqui. Veio na receita uma quantidade especificada em UI por gota ou UI por ml. Vamos estudar o caso de UI por gota. Então veio lá na receita, vitamina D3 200 UI por gota, cada dose meio ml e o volume total de 30 ml, por exemplo. O médico especificou a dose por gota e informou que cada dose é meio ml. Então nós vamos ter que saber qual é a quantidade da vitamina D3 por dose. Como cada ml possui 20 gotas, então a gente vai ter que... o sistema vai ter que pegar esses 200 UI por gota e multiplicar por 20 gotas para saber qual a dose por cada ml e multiplicar pela quantidade de ml de cada dose. Nesse caso aqui, fazendo essa conta, ele vai encontrar 2000 UI. No Lag Pharma, como é que a gente vai fazer isso? De imediato, na hora de começar a fazer o orçamento, você vai selecionar a forma farmacêutica doses UI por gota. E quando você for informar a quantidade da vitamina D3, você vai requisitar do sistema o cálculo da quantidade por dose. Porque no sistema tem que ser informada a quantidade por dose, não a quantidade por gota ou por ml. Bom, na prática, como é que isso vai acontecer? Vamos lá, fazer uma fórmula nova aqui. E como eu falei no início, vou selecionar a unidade doses UI por gota. Em seguida, informa lá a quantidade o volume total, né? Que no caso aqui é 30. O próprio sistema já colocou a unidade ml quando você falou que é dose UI por gota, porque já viu que é uma solução. É uma fórmula líquida, né? Então a unidade vai ser ml. Aqui, quando você informar a vitamina D3, exatamente nesse ponto aqui é que está a questão toda. Na receita, veio especificando 200 UI por gota ou 400 UI por gota. Mas aqui no sistema a gente não informa a quantidade por gota, a gente informa a quantidade de cada dose. Por isso que aqui a gente até coloca na forma farmacêutica doses. Tudo que coloca aqui nessa tabelinha aqui, todas as quantidades é por dose, não é por gota. Tanto que se você colocar aqui o veículo, você vai informar a quantidade de uma dose, meio ml, por exemplo. Então aqui tem que ser tudo compatível, ou seja, a vitamina D3 tem que ser informada aqui a quantidade por dose. Mas na receita não veio isso. Então como é que você faz? Botão direito aqui, nessa linha, em qualquer lugar, e clica em calcular a quantidade de UI por dose. Aí o sistema te pede o tamanho da dose, você vai falar que é meio, no nosso exemplo aqui. Informe a quantidade de UI por gota. Aí aqui você vai informar aquela quantidade que veio na receita. E pronto, clica OK. O sistema calculou para você a quantidade de UI por dose, para cada dose. Vou fazer um exemplo aqui agora, quando for UI por ml, ao invés de UI por gota. Aí você vai selecionar aqui a unidade doses UI por ml. O próprio sistema já vai colocar ml na unidade. Você vai informar aqui a quantidade, o volume total. E vamos colocar nossa vitamina D3 do nosso exemplo aqui. Vamos supor que ele colocou que são 400. Se cada dose for 1 ml, beleza. Você vai colocar 400 UI por dose, ou seja, por ml. Mas vamos supor que a dose é de 5 ml. E aí na receita veio 400 UI por ml e a dose é de 5 ml. Então você não pode colocar a quantidade por ml aqui. Você tem que colocar... Aqui é sempre a quantidade por dose. Aí você vai clicar com o botão direito, mandar calcular a quantidade de UI por dose. Informar que na receita veio falando que cada dose tem 5 ml, por exemplo. E a quantidade de UI por ml, aqui já está vindo ml, tá vendo? Vai ser 400 UI por ml. Aí o sistema calcula para você a quantidade de vitamina D3 por dose de 5 ml. Nesse caso, se a dose tem 5 ml, a quantidade de dose é 10, porque são 50 ml dividido por 5 ml dá 10 doses. E quando for informar aqui o veículo, né, você vai informar
o tamanho da dose. Veículo fulano de tal lá, solução, não sei o que, 5 ml, que é o tamanho de cada dose. Porque, recordando aqui, essa parte aqui embaixo, a gente sempre vai colocar a quantidade de cada componente por dose. Para cada dose tem essa quantidade aqui.